desprovido de maldade, de rancor, de ódio, de raiva. Vamos se unir para dizer assim, olha, vamos ajudar as pessoas. Vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar. Eu tenho 1000 ideias para fazer. O senhor, prefeito, vai cumprimentar só. Bom dia. O resto eu deixo comigo. Iranildo... Na porrada, todo mundo que tiver que bater, bate em mim, eu vou dar minhas ideias. Qual é a visão que eu estou tendo como secretário de saúde, vivenciando dia a dia, e às vezes grande parte da noite, da saúde pública da cidade, eu tenho mais informações do que muitos aí. É verdade. Então, às vezes, alguns empresários, comerciantes me ligam, não dá para você abrir o comércio? Eu não determino a abertura nem fechar comércio, não. Isso é determinação do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Como é que você avaliou essa... Você pode fazer, não posso fazer. Se você perguntar para mim, e eu já falei, se você perguntar como cidadão, Iranildo, você concorda abrir o comércio, sim ou não? Eu falo para você, concordo. Agora, se você perguntar, secretário, você concorda abrir o comércio, sim ou não? Eu falo, não. Entendi. Como é que foi essa avaliação? Porque o prefeito lançou sexta-feira, né, ele até tinha antecipado de segunda, numa entrevista exclusiva que me concedeu, né, ele autorizou alguns segmentos mais e chamou esse plano de retomada gradual da atividade comercial. Como é que você avalia isso? Como é que vocês vão medir, né, essa questão para poder liberar um pouco mais, para poder voltar um pouco atrás? O que está ajustado entre vocês do gabinete de crise e, obviamente, com o comando do prefeito, nesse sentido, Iranildo? Não está ajustado nada, não. Não tem nada ajustado, não. Não está nada ajustado, não. O prefeito tem um pensamento, a análise do prefeito é ver que os comerciantes estão tomando prejuízo, muitas pessoas ficando desempregadas, mas ele também faz uma análise, não como prefeito, mas como médico, que também tem que ficar com uma saúde preventiva, que o isolamento é essencial. Tá. Então, quando ele começa a abrir gradualmente, ele está fazendo o quê? Ele está medindo, ele está tendo uma noção, está tendo informações do que se está aumentando os casos ou não. Ah, mas eu posso abrir mais uma portinha ali, posso abrir mais um ali. Porque ele está vendo o lado da economia, da população, o desemprego, a fome, que ele não tem condições, ninguém tem condições, nem governo estadual, nem governo federal, de dar R$600 ou dar cesta básica. Isso ameniza por um dia, um mês, 2 meses. Mas e as contas? E a Casa Bahia? E a conta da luz? E a conta da água? E vai. E a escola? Ah, mas você está sem aula, mas vai ter que pagar. O uniforme, isso, e a comida, vestimenta, e o remédio. Às vezes tem remédio que a saúde pública não dá. Sim. Então tem muitas coisas. O prefeito ele está fazendo uma avaliação, está abrindo gradualmente, preocupado com a economia, preocupado com os empresários, mas também ele está fazendo uma avaliação se vai aumentar esse pico, se vai ser pior, abrindo, porque eu acho que a vontade do prefeito até porque ele é da cidade. Eu tenho 4 anos na cidade, mas ele é nascido e criado aqui, conhece todo mundo, então ele sofreu uma pressão muito grande. Abre o comércio. E ele entende isso porque é sobrevivência daquele também, que também investiu, ele gastou dinheiro. Ele fez investimento para comprar seu restaurante, para fazer seu comércio, e agora a coisa começou a apertar para ele também. E ele tem que começar, às vezes nem quer fazer isso, mas tem que começar a mandar empregado embora. Né? Aí o empregado vai embora, já começa a passar fome. Onde que eu vou arrumar emprego? Quem que vai arrumar emprego agora? Entendeu? Não é fácil. Eu acho que isso aí tem que ser analisado, tem que ser acompanhado. Por isso que eu faço. Aí você vem, realmente você falou isso no começo. Por isso que eu dou as informações todo dia para o prefeito. Ele vai medindo, ele vai vendo, ele vai fazendo comparação. Manda para o Ministério Público. Não, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Olha, está sem máscara, está sem colete, está sem capote, está faltando remédio. E o Ministério Público, que é um órgão fiscalizador, que fala pelo povo mesmo, é o Ministério Público, são os promotores, seja federal, municipal, estadual, procuradores, quer
federais, estaduais, entendeu? Uhum. Estaduais, né? Desculpa. Estadual. Estaduais e federal, eles acompanham o dia a dia justamente para isso, ver o que está errado e o que está certo. Então, às vezes, quando eu mando as informações, na semana passada, eu falei com o Ministério Público, falei, doutor, eu só não pulo desse barco, eu vou dizer que eu sou covarde. Se o barco tivesse sereninho no mar, no oceano, o secretário ficaria dentro do barco, confortável e tal, mas porque o barco está no mar, e está bravo o barco mesmo, ele foi lá fora e deixou os funcionários. Porque é muita pancada. Essa semana eu recebi uma pancada de liminar, mandato de segurança. Não é só do juiz daqui, não. Não é só da defensoria daqui, não. Do Estado também, que é o papel deles. Eles são um órgão judiciário. Eles têm que fazer isso. Mas eles não sabem o que está acontecendo. O promotor falou para mim assim, não faça isso. Não faça isso. Não seja covarde. Não deixe esse povo ter a tua direção, não, cara. Faz isso, não. Eu estou te pedindo. Eu falo para você. Eu boto o promotor para falar isso para você. Ele falou, não faz isso, não, cara. Por quê? Porque eu fico numa pressão, cara. Você imagina, se você não arrumar um leito para isso, você vai tomar uma multa de R$500 por hora. Pô, o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? O que eu estou fazendo de errado, cara? Não, mas eu tenho que arrumar. Aí eu tento, não consigo. Mas o que eu vou fazer? Deixa eu me dar multa. Agora, além de eu fazer as coisas certas, eu vou tomar multa. O que eu tenho na minha vida, eu vou ter que pagar porque é uma coisa que eu não posso fazer porque não tem aqui na cidade. Mas a pessoa entrou na justiça, é o meio que tem. Entra na justiça. E o juiz, o Ministério Público, a defensoria, está fazendo o papel deles também, eu até entendo isso. Mas chega um momento que você fala assim, pô, daqui a pouco eu vou perder o que eu tenho, minha casa, meu carro, porque eu não consegui atender uma pessoa e a pessoa veio a falecer. Não é culpa minha se eu não tenho condições. A estrutura da saúde do nosso país, do nosso estado, do nosso município, é assim, infelizmente. Aí agora começam a aparecer as coisas e a falta de sorte que eu tive justamente quando eu assumo a Secretaria de Saúde, está esfacelada, eu venho com funções, com ideias de fazer diferente, mas ainda pego uma pandemia, um vírus ruim, invisível, que até agora o homem não conseguiu, mas assim, eu não posso pular desse barco. Se ele afundar, eu vou afundar junto. Então, você me desculpa, esse desabafo, aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando você, me desculpa, me perdoa, pode ter certeza. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi uma entrevista, né, bastante franca, como sempre são as suas, bastante esclarecedora. Você tocou em todos os pontos que a gente podia ter alguma dúvida, que a sociedade podia ter alguma dúvida, e você trouxe, né, a tua palavra como secretário de saúde da cidade de Cabo Frio. Quero te agradecer por essa gentileza, desejar bom trabalho. Eu sei que não tem hora para você está trabalhando num esquema quase 24/7, né, praticamente o tempo todo, e desejo que você tenha, viu, Irânio, todo êxito. E mais uma vez, já te falei isso algumas vezes, nessa caminhada nossa, que já está bem longa, né? Começou lá no mês de março e a gente ainda está nessa luta e não se sabe até quando essa luta vai continuar. A gente espera que a gente possa vencer isso e a gente está à disposição, viu, aqui no meu programa, aqui na nossa TV Litoral News, para que a sociedade fique bem informada, né? Com responsabilidade, com os bons princípios do jornalismo, mas, sobretudo, mantendo a sociedade bem informada de tudo que acontece. E nisso eu te agradeço, porque é sempre importante ouvir tua palavra como gestor da saúde aqui do nosso município. Um abraço, mais uma vez, muito obrigado, Iranildo. Obrigado a todos, desculpa, que tenham um final de semana com Deus no coração, e nós vamos vencer isso. Muito obrigado. Amém. Iranildo Campos, secretário de Saúde de Cabo Frio,
falando ao vivo com a gente aqui na TV Litoral News, né, conversando sobre todos os temas, né? O que disparou essa nossa matéria, esse nosso bate-papo com o Iranildo, que durou quase 1 hora, né, foi o vídeo que a Marilene Viana, técnica de enfermagem, gravou ontem no Dia do Trabalhador. O secretário se mostrou muito contrariado com a estrutura da própria saúde, né? Ele fez questão de dizer aqui que quer conversar, inclusive ouvir mais da própria Marilene, né, que me deu uma entrevista mais cedo aqui na televisão, nas redes sociais, para que os funcionários se sintam à vontade de colocar os problemas que existem ali. Isso até tem a sensação de que é um conforto, porque a Marilene estava preocupada. No próprio vídeo ela falou dessa preocupação, de como é que isso repercutiria, e falou também aqui na entrevista da preocupação com essa repercussão. Outros temas importantes que o secretário Iranildo Campos trouxe nessa entrevista, né? Ele disse que não assinou nenhum documento com relação ao Hospital São Miguel, que foi tudo feito pela Procuradoria. A Câmara está cobrando da Prefeitura o contrato, cobrando o valor. O secretário voltou a confirmar que na faixa de 200, 250 mil era o que estava sendo conversado, mas que não foi dele a assinatura para que fosse alugado ou encampado, seja lá qual é o termo correto, né? Isso depois do Dr. Bruno Araguchi, né, que teve, né, na visão do secretário, deve ter partido da Procuradoria, toda essa questão contratual. O Dr. Bruno vai explicar não só aos vereadores, né, o Vaguinho, a Letícia, o Luiz Geraldo, presidente da Câmara, o Rafael tem cobrado isso, mas também para toda a sociedade. Perguntei sobre nosso preparo para a guerra, né? Muita gente querendo saber quantas UTIs a gente tem, quantos leitos de UTI, como é que está a nossa estrutura para lidar com esse aumento de casos que a gente está verificando. Os números estão subindo, né? Depois eu vou fazer até esse estudo para o programa de segunda-feira, né? O tempo em que a gente está levando para dobrar o número de casos notificados e o número de casos confirmados, os casos confirmados têm subido pouco a pouco. É nítido, mas eu nem toquei nesse assunto com o secretário, porque é nítida, não só aqui, mas em todos os lugares, uma subnotificação. Isso não é uma questão de Cabo Frio, não é uma questão da região dos lagos, é uma questão do Brasil, uma questão do mundo. Né? Depois, mais à frente, como a China já fez, talvez a gente entenda um pouco mais esse tamanho da subnotificação. Mas eu ouvi, por exemplo, uma entrevista do ex-ministro da Saúde, Temporão, a Cidinha Campos, na Rádio Tupi, onde ele já dizia que o Brasil tem 1 milhão de casos, né, de Covid-19, porque se confirma alguma coisa próxima dos 100 mil casos e ele multiplicaria isso por 10 ou por 15, dando mais de 1 milhão de casos. É uma visão. Ele é um estudioso, é da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, foi ministro da Saúde durante algum tempo e é uma opinião indiscutivelmente importante. Mas o secretário me dizia, olha, eu não posso falar de números, e é compreensível isso, né, porque as UTIs são reguladas no estado. Cabo Frio, o prefeito já tinha dito isso, deixou essa clínica São Miguel, que foi encampado, alugada, enfim, o termo vai ser explicado, eu espero que seja nessa próxima semana. É importante que a sociedade veja transparência em cada gasto, em cada investimento, em cada centavo que entra e que sai nessa luta nossa contra a Covid-19. Né? Mas ele dizia, olha, esses leitos não entram na regulação do estado, como estão, por exemplo, os leitos de Volta Redonda, do Hospital Estadual Zilda Arnes, é um hospital estadual. Né? E aí sai gente do Rio, sai gente de Niterói, já que não tem vaga, vai para lá, enquanto os hospitais de campanha do Rio não chegam. Então, o secretário deixou isso nas entrelinhas, não pode abrir esse número, que daqui a pouco vão dizer, olha, não tem vaga aqui, mas Cabo Frio tem. Mas a expressão que eu usei, né, foi a questão da gordura para queimar. Isso quem acompanha futebol sabe como é que é isso. Né? E o secretário foi taxativo, ao dizer, Cabo Frio tem gordura para queimar. Não vai deixar ninguém desassistido, e é isso que a gente mais espera. E gente, isso não impacta na nossa vontade de ir para a rua, não. Os dias foram maravilhosos, ontem no feriado do 1º de maio, que dia lindo, hoje, nesse sábado, que dia lindo. Agora é por isso que a gente vai para a praia, é por isso que a gente vai para a praça. A gente precisa dar a nossa dose de contribuição, os números estão subindo, a gente tem visto isso. Autoridades do Estado, de outros municípios, sobretudo do Grande Rio, sobretudo da capital, o próprio secretário estadual de saúde tem alertado para o fato de que os números vão subir, essa é uma realidade. E a gente precisa, primeiro, estar pronto para enfrentar essa realidade. O sistema de saúde, o secretário garantiu que em Cabo Frio ele terá gordura para queimar e condição de atender. Né? A gente já está vendo que em vários lugares não tem. E aí, aquela escolha de Sofia de quem vai ser tratado no respirador e quem vai ser deixado morrer, é um negócio muito duro, que a gente já viu na Itália, já viu na Espanha, né? Vê em nível menor nos Estados Unidos, porque a estrutura deles é melhor que a dos outros países e muito melhor que a nossa. Então a gente precisa fazer a nossa parte.
despolitizar essa questão, né? A questão do combate à Covid-19, em que pese necessite de políticas de Estado, ela não pode ser tratada como política de governo. Não pode ser tratada com a assinatura do prefeito, do governador, do presidente atual. Né? O prefeito de hoje, que tem mandato até dezembro, o governador de hoje, que tem mandato até 22, o presidente de hoje, que tem mandato até 22, eles todos, em todos os municípios, em todos os estados e no país, precisam entender que essa questão não pode ser tratada como uma política de governo, como uma vontade minha ou sua. Precisa ser tratada como uma política de Estado, de enfrentamento. Uma política inteligente de enfrentamento, de direção, de rumo, que a sociedade precisa ter muito claramente definido. Né? Vai para a fila, o presidente da Caixa Econômica disse que não tem como pagar sem fila. Ora bolas. Né? Estamos no século XXI, 2020, era da tecnologia da informação. Nem todo mundo tem acesso, mas a gente tem uma capilaridade nas escolas municipais. E por que não chama as prefeituras para parceria? Por que não chama o Estado para parceria? E a Caixa vira só o agente regulador da aprovação, junto com o Ministério da Cidadania, dessa liberação. E aí libera. Seu filho estuda onde, moço? Ah, meu filho estuda na Escola Agrícola Nilo Batista, lá na zona rural em Tamoios. Então, meu amigo, vai se dar um jeito para esse seu recurso de R$600 chegar lá, na escola que seu filho estuda. Você não vai precisar passar a noite na Caixa Econômica, não vai precisar submeter ao risco do contato, né, com quem está sem máscara, né, não vai precisar submeter tua família a esse risco agora. O povo não está errado, está na fila, precisa dos R$600, senão não come mais tarde. As pessoas estão desesperadas olhando o tal aplicativo de 5 em 5 minutos, para ver se a análise já virou aprovação, para ver quando é que o dinheiro cai numa conta que foi informada ou vai cair lá numa poupança automática da Caixa. Então, são problemas que a gente precisa resolver. E não é com política pessoal, não é com política de governo que a gente vai fazer isso, seja em Cabo Frio, em Arraial, em São Pedro, em Búzios, em Manaus, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Florianópolis, em qualquer cidade do país que tem mais de 5 mil municípios. Não vai se resolver isso com políticas de governo ou pessoais no Estado, nem na federação. Vai se resolver isso com políticas de Estado, sérias, definidas, seguras, informadas de maneira muito clara para a população. Isso é que vai resolver a nossa crise. Isso é que vai abreviar a nossa crise. Vai fazer com que a nossa curva não dispare como está disparando. Que o Brasil não seja exemplo negativo. O mundo todo diz que o Brasil será, né, o país mais afetado pela epidemia da Covid-19. As universidades, os estudiosos, os governantes, todos falam isso. Parece que nós não estamos acreditando nisso. Parece que nós ainda estamos tratando essa questão, que é uma guerra sanitária, como uma briguinha política. De Cabo Frio, do grupinho A com o grupinho B com o grupinho C. Do Estado, do grupo A, do grupo B, do grupo C. Do Brasil, dos que torcem para um lado, dos que torcem para o outro. Gente, isso não é futebol. Isso é destino de um país. São vidas. Estamos perdendo uma média hoje de 400 e poucas vidas nesse país, nessa taxa subnotificada de casos, mas o número de mortes é muito mais difícil você subnotificar. Né? Claro que existe. Existe um aumento das mortes por síndrome respiratória aguda grave, né, que nem todas estão colocadas como Covid, mas o número traria a nossa realidade para dentro daquele percentual que os estudiosos já estabeleceram. Enfim, é isso. Conversamos mais cedo com a profissional da saúde que denunciou a falta de equipamentos de proteção individual, agora com o secretário de saúde, que foi taxativo, dizendo que punições acontecerão não para a funcionária que denunciou, inclusive foi elogiada por ele. Isso é bom, é uma postura, né, que merece aplauso do Iranildo, como merece aplauso a postura da Marilene, que denunciou isso. Agora, onde o elo não se fechou, aí a punição precisa acontecer. Né? Se há, segundo diz o secretário, equipamentos, suprimentos disponíveis no almoxarifado, e esses equipamentos e suprimentos não chegam na ponta final na mão do funcionário, na mão do colaborador da saúde, alguma coisa está errada no sistema. Tomara que o secretário aproveite essa chance, como disse que vai fazer, para identificar onde é que o sistema está corrompido e acertar, né,
erro do sistema para que a coisa funcione da melhor forma. E nós continuamos, né, torcendo, esperando. Eu vou conversar depois com o Jorge Marge, secretário de Segurança. Tenho visto um trabalho incansável da Guarda Marítima e Ambiental, da Guarda Municipal, do ROMU, no sentido de orientar as pessoas. E, lamentavelmente, né, uma indisciplina. Não sei nem se são moradores da cidade. Tenho a sensação, pelo que vi nas praias, nas ruas, nesse fim de semana de feriado, que muita gente veio de fora para cá. Não sei se são proprietários de imóveis em Cabo Frio, ou se vieram para algum imóvel de algum amigo, um imóvel emprestado, né? Mas tenho a sensação de que muito mais gente de fora deve ter estado aí, deve estar aí, né? Porque ainda estamos no meio do feriado, do que deveria. Né? São 3 barreiras sanitárias, há caminhos, né? Quem conhece Cabo Frio sabe que há caminhos, né, para você fugir das barreiras. É diferente de Búzios, é diferente de Arraial, que tem uma entrada só e você limita isso com muito mais facilidade. Barreira sanitária em Cabo Frio não é tão fácil, são várias entradas, não dá para cobrir todas elas, por questão de material humano mesmo, né? Mas a gente percebe, eu tenho denúncias de casas alugadas, né, de Arraial mesmo, a guarda lá multou hotéis que estavam abertos, recebendo hóspedes. Não é a hora disso, a gente precisa, já que há, segundo o secretário, uma situação de tranquilidade, que eles chamam de nível 1, de risco ainda em Cabo Frio, precisamos nos manter nesse nível 1. Porque outras cidades como Rio, São Paulo, Manaus, Fortaleza, algumas cidades da Grande São Paulo, algumas cidades do Grande Rio, já ultrapassam esse nível 1 há muito tempo. Já estão no nível 3, nível 4. Um nível de alerta, de alarme. Se nós ainda aqui temos a graça, por N razões, de estar no nível 1, a gente precisa manter isso. Pessoal, olha, a gente vai para o intervalo, sigam com a gente aqui na TV Litoral News, aqui nas nossas redes sociais, compartilhem nossos vídeos, e eu sempre lembro, né? Compartilhe informação. A gente está trabalhando, eu estou em home office, você está percebendo, eu não estou no estúdio, estou aqui no estúdio que foi montado da minha casa, né? Para também, de uma forma ou de outra, resguardar a mim mesmo, a minha família e resguardar você. Eu vou às ruas quando é necessário, para uma cobertura, para uma reportagem, mas você tem percebido isso. Feito as entrevistas, nosso trabalho em nada perde, né? Porque temos feito aqui as grandes entrevistas, as grandes informações dessa cobertura jornalística da epidemia da Covid-19 em Cabo Frio. Mas eu, se posso te fazer um pedido, um apelo, é esse, que você saia apenas quando for necessário. Vai ao mercado? A gente tem que ir. Vai uma pessoa só da sua família. Eu tenho visto muitas famílias, inclusive com crianças pequenas no mercado. Puxa, Sidney, moramos eu, minha esposa e meu filho, ou meu casal de filhos, não posso. Deixa a esposa em casa com os filhos. Vai você, fica em casa você e vai a esposa, vai um só. E saia um só. Eu sei que é duro, é difícil, né? O isolamento já se estende, se prolonga, mas é uma necessidade. Né? Os cientistas dizem isso. Né? Se eles estão errados, depois eles pagarão o preço pelo erro. Mas a orientação que há hoje é uma orientação do isolamento social, da permanência em casa, que é a nossa trincheira para que a gente tente se proteger dessa ameaça tão real que é a Covid-19. Fiquem com Deus, a gente volta a qualquer instante, sempre com você, na TV Litoral News do Canal 11, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, a gente vai sempre levar também essas informações para o canal do YouTube. Segue a gente no Instagram, segue a gente e curte a gente lá no Facebook e nos acompanhe aqui no Canal 11, para toda a cidade de Cabo Frio, com a nossa equipe trabalhando, informando, se dedicando, levando muita informação e levando muita oração, com as santas missas, com o ângelos, com as celebrações especiais, porque é só com fé em Deus, em primeiro lugar, juízo e respeitando a ciência, que a gente vai vencer essa batalha. Vamos juntos, aqui na TV Litoral News, sempre ao seu lado, sempre com você. Até já, pessoal!